Olá pessoal, tudo bem? Maurício Cantão, mais uma vez aqui de Salvador, Bahia, para a gente bater um papo. Desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, a Operação Lava Jato deixou de estar nas manchetes e vem sendo, ninguém, entre aspas, ouve falar mais e vem sendo desfigurada pelo STF, mas ainda está funcionando sim. Veja que eu vou falar da Lava Jato aqui. Antes, o discurso da esquerda era sempre de que só ia preso o Pedro ou preto pobre e da periferia. A Operação Lava Jato nunca processou, julgou e condenou um pobre e, salvo engano, um preto ou negro, seja como você quiser. A Operação Lava Jato só mandou para a cadeia homens milionários, bilionários, os homens empresários e políticos mais poderosos deste país. E você assiste o pessoal da esquerda ainda levantando a bandeira de Lula livre. E os outros, mais de 100 condenados na Operação Lava Jato, então não mereciam a liberdade também? Marcelo Odebrecht é inocente? O pai dele, Emílio Odebrecht, é inocente? É só Lula. Então, a gente vê que o pessoal é de uma desonestidade intelectual tão grande. Sem falar que o Lula foi condenado em segunda instância, em terceira instância, e ficam batendo no STF com habeas corpus. Hoje ele deturpa, mente, dizendo que não troca a liberdade, a dignidade dele pela liberdade. Não, a sentença da qual ele vinha cumprindo cadeia, ele já completou 1/6 da pena. Então ele tem direito à liberdade. Não é o juiz que pode dar ou não. É um direito. O que eu acho absurdo, a lei tem que ser mudada. O Código Penal, o Código de Processo Penal, aqui no Brasil, a lei privilegia bandidos, criminosos. De cada 10 homicídios, 9 não são solucionados, ou seja, vale a pena matar seus rivais, como tentaram com o pré-candidato Jair Bolsonaro e não conseguiram. Bom, eu quero que vocês me mostrem um preto e pobre da periferia que Sérgio Moro prendeu, julgou. Não existe nenhum, nem pobre, nem preto e nem da periferia, nenhum. Então abra teu olho, se você não é um fanático, se você vai de boa fé, ainda segue esse pessoal desonesto, comunista, mude. Leia. Preste atenção no que está acontecendo à sua volta e proteste no dia que a Lava Jato prender um pobre. No dia que prender um pobre da periferia e preto, eu mudo de lado. Eu vou aceitar o discurso de que o Sérgio Moro é um agente secreto da CIA. É cada besteira que a gente vê sem tamanho, tá bom? Então isso é só para levar uma reflexão, te conduzir a uma reflexão sobre a Operação Lava Jato. O Brasil mudou e eu vou fazer um vídeo sobre isso. O que quer dizer? Antes, eu e meu pai, por exemplo, eu, criança, adolescente, dependia do Jornal Nacional, do Fantástico ou dos outros telejornais para saber as notícias. Não havia internet.
não havia Twitter, não havia YouTube, não havia Facebook, não havia e-mail. Então a Globo só noticiava o que ela queria e do jeito que ela queria. Então daí o conchavo com os políticos e grandes empresários. E a gente sempre fomos facilmente manipulados. Mas hoje a gente não precisa da Rede Globo, Rede Band, Rede Record, do Estado de São Paulo, do Estadão, da Tarde, dos jornais, das rádios, para sabermos a verdade dos fatos e todos os fatos. Na internet, nada fica escondido. Apesar de muita porcaria e mentira existir na internet, mas há pessoas honestas, íntegras e patriotas que colocam a verdade, e o monopólio da justiça e da verdade hoje não existe mais como existia antigamente. E os políticos, os poderosos, muitos deles não se deram conta disso. Muitos já foram presos na Lava Jato, outros que serão estão ocupando o Senado e a Câmara dos Deputados, sem falar as câmaras legislativas dos estados e dos vereadores, que a gente tem que limpar na próxima eleição. Tá legal? Então depois eu vou falar mais sobre essa questão de perda do monopólio de poder e vamos continuar pressionando o governo e apoiando a Lava Jato. Então, eu desafio a um comunista me aprontar um preto, pobre e da periferia. Quase que a língua cai aqui. Um grande abraço, fica com Deus e muita paz.